Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo e de oração. Eu me chamo Jeremias Lopes e eu quero trazer uma explanação da palavra do Senhor sobre esse tema, uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha. O texto bíblico escolhido para este tema está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A introdução: ao andarmos pelas ruas de uma cidade, conseguimos ver edifícios construídos como casas, prédios e lojas. Ao observar as construções, conseguimos perceber que alguns são mais bem feitos do que outros, e isto mostra o compromisso que a construtora ou o pedreiro tiveram em construir o edifício. Pensando nisso, quero propor uma mensagem de reflexão de como estamos construindo nossas casas. Quando digo casa, não me refiro ao edifício físico, mas ao lar constituído de pessoas, esposa, filhos e netos. O nosso lar precisa ser bem construído para termos um resultado satisfatório quando a adversidade da vida chegar. Então, ao entender que as construções exigem tempo, dedicação, esforço, investimento, já nós entendemos que tem um plano, existe uma mentalidade por detrás para que aquela construção venha a acontecer. Então, se exige isso no âmbito natural, quanto mais na área espiritual de nossas famílias e de nossas vidas. Então é necessário pararmos por um momento e analisar o texto que foi dito pelo próprio Senhor Jesus e tirar lições práticas essenciais para a construção da nossa vida. Amém? Então vejamos só o fundamento. O texto que lemos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, em primeiro lugar, nós vemos todos que ouvem estas minhas palavras. E em segundo, todos
que põe em prática. O Senhor Jesus está falando para as pessoas entenderem que é necessário não somente ouvir, mas praticar. Praticar aquilo que se ouviu. Agora observe que ele diz estas minhas palavras. Esta expressão estas é um pronome demonstrativo que indica que a pessoa ou coisa que está presente ou mais próxima de quem fala que outra ou outras, ou de pessoa ou coisa de que se falou em último lugar. Então, estas é um pronome demonstrativo que traz para nós uma mensagem acerca daquilo que foi dito. Então, o Senhor Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas, ou seja, o discurso mais perto do que o Senhor Jesus acabou de falar. Então ele está falando justamente do seu discurso. E qual discurso é esse? É o seu discurso que ele acabou de terminar. Então o Senhor Jesus não está falando sobre as palavras futuras. Ele não está falando sobre os seus ensinamentos futuros, como de Mateus capítulo 24 ou João capítulo 16, 17. Mas ele está falando sobre estas palavras. Então estas está perto do seu discurso. É uma identificação de algo que ele acabou de falar. Então é necessário entendermos isso para que possamos compreender o que o Senhor Jesus quer dizer ao referir que o homem prudente, ele vai praticar estas minhas palavras. Então não são as palavras dos apóstolos, não são as palavras das cartas, mas são as palavras que ele acabou de falar, porque ele disse estas minhas palavras. Quais são as palavras que o Senhor Jesus acabou de falar? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é justamente as palavras que o Senhor Jesus acabou de falar. Então veja só, que o homem e a mulher prudente irá edificar a sua casa sobre os ensinamentos do Sermão do Monte. Então o Senhor Jesus disse: olha, todo homem prudente, ele vai ser prudente porque ele vai se basear sobre estas minhas palavras. Quais palavras são estas? O Sermão do Monte. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 são estas palavras. E para entendermos o que foi dito, é necessário uma pequena revisão dos princípios levantados no Sermão da Montanha. O primeiro princípio é justamente ação e reação. Você consegue observar isso no versículo de número 3 do capítulo 5. Bem-aventurado os humildes de espírito, a ação de ser humilde, porque deles é o reino dos céus. Reação de Deus. Bem-aventurados que choram, ação de chorar, porque eles serão consolados. Reação divina. Bem-aventurados mansos, ação de ser manso, porque eles herdarão a terra. Reação divina. Então, o princípio levantado que o Senhor Jesus inicia o seu sermão é sobre a lei universal da ação e reação. Quando o Senhor Jesus começa a falar as suas palavras iniciais do seu discurso, ele começa falando sobre a bem-aventurança, sobre a lei da ação e reação. É um princípio levantado. O Senhor Jesus não está apenas
identificando as bem-aventuranças. Não, o Senhor Jesus está levantando princípios, ele está aqui levantando, dentre eles, ação e reação. Se você age de forma contrita, se você age de forma amorosa, se você age de forma santa, se você age de forma benigna para com o Senhor, então veja que isso vai promover uma reação divina. A ação é do homem, chorar, ser manso, ser humilde, ser perseguido. Ele também diz, ação humana, já a reação é divina, porque vai ter o reino de Deus, vai haver consolação, vai haver a herança dada, ação divina, haverá galardão distribuído. Então veja que ação e reação é um princípio que o Senhor Jesus coloca no seu sermão da montanha. E esse princípio deve ser visto e analisado por nós. Que nós agimos e Deus reage. Nós agimos e o Senhor Deus, ele reage ao nosso favor. Segundo princípio que o Senhor Jesus levanta é a santificação. Versículo 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O princípio que o Senhor Jesus levanta no Sermão da Montanha é a santificação, o ser santo, o ser separado, o ser santificado, o ser colocado com diferencial, como sal e como luz. Então veja e entenda que este é um princípio que o Senhor Jesus também levanta. A construção desta casa do homem prudente se faz com a santificação, com o ser separado, com o ser santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Outro princípio que o Senhor Jesus levanta dentro do seu sermão é o perdão. Dos versículos 21 ao 48, o Senhor Jesus fala sobre perdão e reconciliação. Veja, do versículo 21 ao versículo 48 do capítulo de número 5, é dito sobre perdão e reconciliação. Justamente no seu sermão, o Senhor Jesus, ele detalha isto em várias áreas da vida, porque o Senhor Jesus entende a nossa dificuldade de perdoar e de reconciliar. Por isso, esse grande tempo gasto dentro do seu sermão, falando sobre o perdão e a reconciliação. Versículo 23, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, concilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Eu, porém, vos digo, versículo 44, um salto aí, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, dos versículos 21 ao 48, é dito sobre o perdão, é dito sobre a reconciliação, é dito sobre o amor ao próximo. O perdão, a reconciliação é fundamental para que o prudente
construa a sua casa, ok? Eu estou mostrando para você que o Senhor Jesus levantou princípios dentro do Sermão da Montanha. Dentre esses princípios, eu estou aqui colocando eles em forma de temas para você entender que no sermão de Jesus, ele falou de todas as áreas necessárias da nossa vida, dando aberturas a vários leques para que possa então ter uma direção, um controle em nossas vidas cristãs. Então veja que são princípios colocados, ok? São princípios, não é lei. Por isso o Senhor Jesus, ele mesmo, ele estabelece assim, olha, a lei diz assim, eu porém vos digo, eu porém vos falo, eu porém coloco, justamente mostrando que são princípios levantados, que é necessário a nossa observação e fala de todas as áreas da nossa vida. Fala de tantas áreas que um princípio que ele levanta, além do perdão e reconciliação, que é uma ligação ao próximo, ele fala sobre ajuda ao próximo, que é a compaixão. Jesus continua sua pregação, agora falando de ajudar alguém, iniciando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A compaixão é de fato uma base essencial para uma casa ficar de pé. Por isso o Senhor Jesus, ele coloca e ele estabelece esse princípio, mostrando que a compaixão é necessária. A compaixão, ela é necessária na vida daquele que serve ao Senhor Jesus. É um princípio que ele levanta. Até aqui, o Senhor Jesus, ele fala da relação entre pessoas. A partir deste momento, o Senhor Jesus agora fala da relação com Deus. Então o capítulo 5 e o capítulo de número 6 termina falando da relação entre pessoas. Agora começa justamente a relação com Deus, que está no versículo 6, aonde ele vai falar da oração e do jejum. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto, te recompensará. Então, no capítulo 6, o Senhor Jesus fala de oração e de jejum, levantando este princípio que é necessário para construir um lar, um relacionamento, uma casa saudável diante do Senhor. Em sexto lugar, o Senhor Jesus levanta o princípio da busca ao reino, buscando o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo fala sobre o foco no lugar certo. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um ou amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu mal. Ele fala justamente para ter o foco no céu, o foco em Deus. Então ele levanta este princípio, que aquele homem prudente que vai edificar a sua casa, ele precisa edificar a casa sobre a dependência do Senhor. E em último lugar, último princípio que o Senhor Jesus levanta dentro do Sermão da Montanha é o resultado final. O que é isso? O Senhor Jesus Cristo mostra que precisamos colocar nossa atenção no fim das coisas, como elas terminam. Olha que interessante, ele termina a sua mensagem dizendo no versículo 18: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus, ele vem finalizando o seu sermão, mostrando que a atenção deve estar no fim das coisas, no resultado. Então, se faz oração e se faz jejum, o fruto tem que ser bom. Se perdoa e se há reconciliação, o fruto tem que ser bom. Se existe a ação de chorar e de ser consolado, o fruto tem que ser bom. Se existe a necessidade de perdoar o inimigo e amar e orar por ele, isto vai resultar em um fruto que é bom. Então o que o Senhor Jesus diz: olha, vocês vão identificar se vocês estão no caminho, se o fruto de vocês forem bons, porque pelo fruto vocês vão conhecer, olha só, o que realmente é, o que realmente são, o que realmente é. Isso aqui é muito forte, é muito profundo. Por quê? Porque isso aqui nos chama a atenção. Porque oramos, damos esmola, fazemos jejum, pedimos e pedimos, batemos e batemos, e buscamos e encontramos, e estamos envolvidos no mundo da religiosidade. Mas quando nós olhamos para o fruto, muitos frutos nos assustam, porque entendemos que o fruto é mau. Se o fruto é mau, então toda oração, todo jejum, toda conversa, toda palavra, todo resultado se torna inválido. Então veja o que o Senhor Jesus constrói no seu sermão. Vai ser bem-aventurado aqueles que forem sinceros, porque serão consolados. Vai ser bem-aventurado aqueles que cumprir a lei. Vai ser feliz aqueles que optarem por perdoar, por amar. Mas tudo isso se faz com coração verdadeiro, com coração genuíno, porque ao contrário disso, o fruto que isso vai gerar são frutos maus. Agora, olhe só o que ele diz nos versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Se profetizaram através do nome de Jesus, primeiro, se conhece quem é Jesus? Se conhece a palavra dele? Já ouviu alguma coisa dele? E ainda crê nele? Em teu nome expulsamos demônios. Se expulsa demônio, é porque entendeu a autoridade que existe no Evangelho, no nome de Jesus. Em teu nome não fizemos muitos milagres, ou seja, foram até instrumentos de Deus para prodígios, sinais e maravilhas. Aí vai dizer: então lhes direi claramente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai. Olha só, não é vós que ouviu acerca da iniquidade, mas é que praticais a iniquidade. E então nós estamos ligados direto ao texto que nós fizemos a leitura. Porque após este assunto terminado, o Senhor Jesus começa a falar: todo homem que for prudente, ele vai construir a casa sobre estas palavras que tenho dito. Então veja que o Senhor Jesus levanta vários princípios e é necessário a construção acontecer sobre esses fundamentos. Dentre esses fundamentos destacamos dois que dá a abertura a todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então entendemos claramente que o Senhor Jesus estava construindo desde o capítulo 5 até o capítulo de número 7, uma narrativa só. O desejo do Senhor Deus de ver as pessoas não apenas ouvindo, mas praticando. Os princípios levantados são esses: ação e reação, santificação, perdão, compaixão, oração, jejum, visão do reino de Deus. E aí nós temos o texto. Após terminar, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Olha que interessante. Quando observamos o texto, nós temos uma visão errada na nossa mente, uma visão montada na nossa mente errada. Qual é a visão? Nós temos uma visão de uma casa na areia e outra casa em cima de uma pedra. Só que o Senhor Jesus está falando de duas pessoas, o prudente e o insensato. Uma casa está na areia e uma casa está fundamentada sobre a rocha, mas aparentemente elas são a mesma coisa. Elas têm a mesma aparência, elas têm o mesmo material, elas aparentemente têm a mesma resistência, só que não. O que muda ali, muda que um pratica e o outro não pratica. Um executa as palavras do Senhor e o outro não coloca em prática. É interessante porque, ao dizer sobre uma construção, o Senhor Jesus estava dizendo: olha, aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática, é como se fosse um homem justamente insensato, que nem sequer começou a construir um verdadeiro relacionamento comigo, porque tudo que ele constrói é de falsidade e engano. Quando a chuva vier, vai cair. Então o Senhor Jesus chama a atenção justamente a esta visão, que não é desta forma. Podemos compreender isto no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a quem é semelhante. Olha só, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então o Senhor Jesus, ele diz: as duas casas
são aparentemente a mesma coisa, só que uma tem uma construção invisível, uma tem alicerce. O alicerce não se vê, você não vê a estrutura metálica, você não vê a estrutura de ferragem, você não vê os concretos, você não vê as sapatas feitas de uma construção, mas existe, mas é necessário primeiro uma construção invisível. Por isso, ação e reação, santificação, perdão, compaixão, oração, jejum, visando o reino de Deus. Estas ações, esses princípios são realmente invisíveis. Ninguém vê você chorando e sendo consolado. Ninguém vê você sendo separado para a santificação. Ninguém vê você perdoando, ou você dando a esmola, ou você orando. Por isso ele diz na oração no secreto, jejum no secreto. Ninguém vê estas coisas, mas é o alicerce que está sendo bem fundamentado, é o alicerce que está sendo plantado, colocado no invisível, que trará então visibilidade a uma construção que vai ficar sólida, que vai ficar permanente. Desta forma, a casa vai se solidificando, a casa vai construindo, e nós então vemos a resistência às fortes chuvas. Diz o versículo 25: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porque a casa não cai, porque que a vida cristã não cai, porque aquela família não desfalece, porque que aquele lar não se acaba, porque que aquele lar ele não desmorona, porque que a sua família ainda está de pé, porque que aquela família, ainda que esteja passando por uma doença, por um luto, por uma enfermidade, ela consegue ficar de pé. Por quê? Porque houve uma construção no invisível, houve o alicerce lançado, houve porta fechada, houve jejum, houve a oração, houve a ação de dar assistência às pessoas no secreto. E então pode vir a chuva que cai no telhado, pode vir os ventos que batem nas paredes, pode vir as torrentes que ferem os alicerces. Contudo, ela está fundamentada sobre a pedra que é Jesus Cristo e sobre estas palavras. O Senhor Jesus estava dizendo que em dificuldade pode chegar de qualquer ângulo que ela vai resistir. Aí a pergunta que eu quero aqui colocar é justamente esta: sua casa está preparada? Sua família está preparada? Seu lar está preparado? Sua vida espiritual está preparada para a chuva? Se você lança os alicerces para ser visto, então possivelmente você está construindo a sua casa na areia. E quando a dificuldade chegar, você não vai resistir. Mas se você está construindo o seu alicerce sobre estas palavras, praticando o que o Senhor Jesus Cristo acabou de dizer no Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, então a sua casa será solidificada, será firme diante das dificuldades. Ouvir e praticar é a essência da mensagem que o Senhor Jesus coloca no seu sermão. O Senhor Jesus diz que a casa só vai ficar de pé se ouvir e praticar. Então ele diz: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as torrentes,
sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Conclusão: uma casa edificada sobre a rocha vencerá qualquer desafio que a vida der. Uma casa edificada sobre a rocha, sobre estas palavras, praticando estes ensinamentos, ação, reação, compaixão, oração, jejum, esmola, justamente vivendo o sermão da montanha, terá vitória sobre todos os desafios da vida. Construa o seu lar, sua família, sua vida sobre os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 5 ao 7 são os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para a nossa meditação. Sempre que você puder, leia e releia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sua casa será bem edificada, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Que o Espírito Santo fale fortemente ao teu coração. Uma mensagem exortativa, mas necessária, que nos tira do conforto do cristianismo, desse cristianismo todo envelopado, desse cristianismo todo cheio de revolução, não é? Tira a gente do conforto da religiosidade cristã e nos coloca justamente em confronto à nossa própria vivência, que nos constrange a ser melhores, que nos constrange a ser pessoas que vivam estas palavras de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.